Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do trecho, partilha do trecho do dia 23 de janeiro, volume 27, trecho 14. Como os direitos da criação são justos e santos, exemplo do sol, e como quem vive na divina vontade é o verdadeiro sol. Estou sempre em minha amada herança do Fiat divino. Quanto mais dentro estou, mais sinto amá-la. Quanto mais caminho nela, tanto mais se descobre, mais se faz conhecer e me diz: vive sempre em tua preciosa herança, que com tanto amor te foi dada. Ela é tua, será sempre tua, inseparável de ti. Jamais permitirei que a minha pequena filha não sinta o batimento de minha luz, o respiro do meu ar balsâmico, a vida de minha divina vontade. Interessante, né, Aline, dizer que nesse trecho a Luísa não está se dirigindo a Jesus, mas sim é como se a divina vontade estivesse conversando com ela, né? Ela não fala como nos outros trechos, né, sentindo falta de Jesus, porque agora ela já tomou posse, né, no volume 20, ela já tomou posse da divina vontade, então ela já é natural, né, já é natural nela esse comunicar-se com a divina vontade, né, e aí quando eu estava lendo esse trecho, né, me veio à mente ontem quando eu estava lá na praia, estava no mar, né, admirando, contemplando a natureza, né, era como se eu estivesse sentindo, era não, né, eu estava sentindo a divina vontade me cercando, assim, né, porque a divina vontade é tudo, mas quando a gente contempla a natureza, parece que a gente sente mais a presença de Deus, mas eu não estava pensando em Deus, eu estava pensando na divina vontade. Não que eu esteja já nessa fase da Luísa, né, de já ter tomado posse, mas a gente já sabe, né, já sente essa diferença, porque o ano passado eu estive aqui e quando estava no mar, estava na praia, dentro do mar, e as ondas vinham, né, eu me lembrei de uma coisa que a Aline também tinha falado, porque a Aline também vem para cá, para esse mesmo litoral, que ela vem antes de mim, né? Ela veio no início do mês. E o ano passado também. E ela falou que quando ela estava na praia, né, ela sentia as ondas baterem, era um beijo de Jesus, era um trecho que a gente tinha lido na época. E eu, né, tive esse mesmo pensamento, porque eu me lembrei, né, do trecho que ela leu, que ela comentou, que ela vivenciou. Mas dessa vez foi diferente. Eu não fiquei agradecendo a Jesus por estar aqui, por ele ter nos trazido aqui nesse lugar tão maravilhoso, né? Que tem um mar, as montanhas, né? A gente está dentro do mar e está vendo, está rodeado de montanhas na serra do mar. É muito linda a visão, né? A praia é muito, muito limpa. Então a gente fica mesmo contemplando a natureza, mas dessa vez eu senti essa diferença de estar vivendo dentro da divina vontade, assim, cercada pela divina vontade, sentindo a divina vontade em tudo ali, né, que estava acontecendo. E é o que a Luísa está dizendo aqui: quanto mais dentro estou, mais sinto amá-la. Quanto mais caminho nela,
tanto mais se descobre, mais se faz conhecer. Então é dessa forma que a gente vai crescendo na divina vontade. O conhecimento ele vai, né, se tornando algo tão natural que a gente a gente muda o nosso jeito de pensar, de ver as coisas, e a gente não percebe essa mudança. Não é uma coisa assim que faz a gente parar e falar, nossa, eu mudei. Não, é uma coisa natural, que dependendo do acontecimento, a gente percebe que a gente está mergulhando cada vez mais, está indo mais a fundo nesse conhecimento, vai entendendo mais, vai vivendo mais, vai vendo a realidade, vai vendo acontecer na realidade, na nossa realidade. E lendo agora o que Jesus disse, vive sempre em tua preciosa herança que com tanto amor te foi dada, ela é tua, será sempre tua, inseparável de ti. Jamais permitirei que a minha pequena filha não sinta o batimento de minha luz, o respiro do meu ar balsâmico, a vida de minha divina vontade. Então é isso, né? É herança. Isso que eu estava sentindo, que eu sinto, é a herança. Então, eu já tomei posse dessa herança e aos poucos eu vou desfrutando dela à medida que eu vou criando em mim, né, cada vez mais essa intimidade com ele, essa conexão com ele, né? E porque uma pessoa que é milionária e ela toma posse de muitos bens, ela não vai desfrutar de todos os bens de uma vez só, né? Aos poucos ela vai, né, lidando com a administração daqueles bens, vai vendo, né, como que ela vai conduzir cada, cada bem que ela recebeu, o que ela vai fazer com eles, né, no seu dia a dia, na sua vida, né, e essa herança é muito maior do que a herança da pessoa mais bilionária, trilionária que existe na face da Terra. É uma herança que não tem valor, né, que não dá para calcular, que é incalculável, que é imensurável, né, não tem como medir o tamanho, né, a grandeza, o valor dessa herança que nós estamos recebendo, né, que é com amor ele nos deixou, quando ele nos criou, ele já, né, assim, é como aquele milionário que quando o filho nasce, ele já passa para o nome dos filhos muitos bens, muitas propriedades já, né? Foi o que aconteceu com cada um de nós. E, e a maioria dos filhos, né, de Deus não reconhecem, não sabe que tem essa herança, né? Vivem como mendigos, mas tem uma herança de valor incalculável para receber. Basta ele tomar conhecimento disso, para ele poder receber essa herança, né? Mas as pessoas estão tão distraídas com as coisas do mundo, tão, tão alienadas, tão hipnotizadas. É um encantamento do mal, né? Demoníaco, que faz as pessoas olharem para todos os lados, menos para esse, né? Para poder, né? Se deparar com esse conhecimento, querer também, né? Adquirir posse dos bens que ela herdou, mas ela precisa primeiro tomar conhecimento, né? E quantas vezes aquela pessoa, não sei se é advogado, pessoa que vai falar para a pessoa, né, a herança que ela tem, ela vai, não sei falar exatamente como que é, quando a pessoa ela vai receber, né, vai saber o que ela recebeu de herança, né? Deus, né, Jesus envia para cada pessoa um, um mensageiro, né, dizendo que ela tem essa herança, mas ela não compreende, ela não quer dar atenção, ela ignora, ela acha que é mentira, ela não acredita, ela não tem fé, ela não tem esperança, então ela fala, eu sou
uma pobre, coitada, eu não tenho direito não tenho nenhum pai rico para receber essa herança. Mas porque ela não conhece seu pai, né? Ele é um desconhecido para ela. Ela, ela vive muito afastada dele, então ela não tem mais ele como um pai, porque ela o abandonou, né? Ela saiu de casa e abandonou o pai, e o pai, né, que era rico, ela não ficou sabendo que ele era rico. Não recebeu esse conhecimento e agora o pai manda mensageiros e mensageiros sempre para falar para ela dessa herança, mas ela não quer saber, porque ela quer viver do seu próprio meio de viver, né, da sua maneira de viver. Ela não quer nada do pai, porque ela rejeita o pai, porque ela acha que o pai não a ama, que ela não é digna. Então ela não quer depender do pai, né? A gente vê em filmes assim situações de filhos que são herdeiros, que são ricos e saem de casa para viver por conta própria, porque não querem depender do pai. Mas quando eles saem, eles não saem como muitos santos que a gente viu exemplos, né, de São Francisco, né, que é um exemplo de um que largou tudo, saiu pelado, saiu até sem a roupa do corpo, porque ele queria não ser independente do pai, mas ele queria, né, realmente uma vida com Deus, né? Mas a gente vê os jovens nesses filmes, né? Porque eu não tenho nenhum exemplo real para dizer, esses jovens que saem de casa falando que querem independência do pai, que querem viver, né, do seu próprio modo, mas eles vão morar num apartamento que o pai deu, né? E vão usufruir de um carro que o pai deu, né, de roupas que o pai já deu para ele, né, de móveis, de celulares, de tudo que ele já ganhou do pai, ele começa a vida dele assim, né, com tudo, né, e aí um negócio que ele vai abrir, né, com o dinheiro que ele já tinha, né, antes que o pai já tinha dado para ele. Então, aí é fácil, né? Aí é fácil. Então, é como se estivesse roubando, né? É como a gente fala, né, da criatura que vive na vontade humana rebelde, ela está roubando de Deus, porque ela não tem esse direito, porque ela não quer, né, viver da vida do pai, né, da herança do pai. Ela rejeitou a herança do pai, desculpa, interrupção. Mas ela diz que não quer depender do pai, mas de uma certa forma ela depende, né? As pessoas que dizem que querem viver sem Deus, que, que dizem que são ateus, né? No momento de dor, de sofrimento, eles recorrem a Deus. Não, eu tenho certeza que recorrem, né? E como um caso, né, de uma pessoa que eu conheço que ela é de ateu, nós somos padrinhos de casamento dele do civil, eu e meu marido, ele é eletricista, uma vez ele foi fazer um trabalho na minha casa e subiu numa escada muito alta. E aí a escada balançou, ele, ai meu Deus, minha Nossa Senhora, meu Deus, minha Nossa Senhora, uma coisa assim ele falou. E diz que é ateu, então, nem que seja assim uma expressão que ele repete porque ouve falar, mas se ele repete porque ele acredita, de uma certa forma, né, na proteção divina. Então, pessoas que são como esses jovens, né, do exemplo que eu dei do filme, né, que não querem uma vida com Deus, mas estão usufruindo de tudo que Deus dá, até a respiração para ele viver, né, é Deus que está dando para ele. Então, como ele fala que ele quer viver sem Deus, né, não tem como viver sem Deus. Deus está em tudo, em todos, em toda parte, em todo lugar, né, e a divina vontade é o próprio Deus. E a criatura não conhece a divina vontade, que é a herança, né, que é todos os bens que vão fazer ela tornar uma pessoa rica e feliz, mas ela não quer. Mas enquanto a minha pequena mente se perdia no querer divino, meu amável Jesus, saindo de dentro da mesma luz do Fiat divino, me disse: minha filha, o Sol, porque possui a força da unidade da luz, dada a ele por seu Criador,
Ela não está sujeita a se dividir, nem sequer a perder uma pequena gota de luz. Assim, em virtude desta força única de luz que o Sol possui, não há nada que toque, que invista, a que não dê seus preciosos efeitos. E aí Jesus nos traz, né, como ele sempre costuma fazer, né, o exemplo do Sol, né, porque é o exemplo mais perfeito, né, do que representa a divina vontade. Porque ele diz que o Sol possui a força da unidade da luz. Eu entendo que essa força da unidade da luz é o ato único, né, de Deus que deu a ele esse efeito, né, dele, essa função dele, né, esse lugar onde ele vai permanecer, porque ele foi criado para isso, para estar neste lugar fazendo este tipo de ato. E ele não está sujeito nem a se dividir, nem a perder uma pequena gota de luz, em virtude dessa força, desse ato único que o criou para, né, ser dessa forma. Em virtude dessa força única, né, desse ato único de luz que o Sol possui, não há nada que o impeça, né, de dar esses preciosos efeitos. O Sol parece que se diverte com a terra, dá o seu beijo de luz a cada uma das criaturas, a cada planta, abraça a todos com seu calor, parece que sopra e comunica as cores, a doçura, os sabores, e quanto mais generoso em dar os seus efeitos. E por que isso? Porque quer manter os direitos de sua criação e não perder nada do que lhe doou, do que Deus lhe doou. Então Deus, ao criar o Sol, ele doou para ele essa capacidade dessa luz que vai atingir a cada uma das criaturas como um beijo, né? Vai atingir a cada planta, vai abraçar a todos, ao universo todo com o seu calor. Quando ele emite esses raios, ele comunica cores, sabores, e ele é generoso em dar esses efeitos que fazem a vida acontecer na Terra, né? Se não fosse o Sol, né, como a gente sempre está, né, falando sobre isso, e é importante a gente estar sempre lembrando, né, que o Sol ele nos envolve e dá vida às criaturas no sentido, né, físico mesmo, né, natural. Mas o Sol da Divina Vontade, né, como nós meditamos na semana passada, ou no início da meditação desse ano, né, de, de, de tudo se tornar leve, né, de quem vive na Divina Vontade ter esse poder de abraçar a todos, assim como o Sol, né, abraça todos com o seu calor. Quem vive na Divina Vontade abraça toda a criação, toda a criatura, né, universalmente, né, com os efeitos que são produzidos nos atos de quem vive na Divina Vontade, né? Então dá para comparar, né, o efeito que o Sol produz na Terra com os efeitos do orvalho benéfico, né, com os efeitos, com os frutos que são produzidos nos atos de quem vive na Divina Vontade. Porque o Sol não quer perder nada do que Deus lhe doou. E quem vive na Divina Vontade está sempre com essa reta intenção de fazer os atos, né, para produzir esses efeitos, assim como o Sol, né, não quer perder nada que Deus está nos doando desse dom de viver, né, dessa santidade divina, né, fazendo os atos para produzir esse efeito que abrange a todos, assim como o Sol. Isso é algo maravilhoso, né, que nunca, jamais na minha vida, sem conhecer o livro do céu, eu teria esse conhecimento. Jamais. Oh, se o Sol perdesse a sua luz, iria terminar pouco a pouco em não ser mais Sol. Os primeiros direitos do modo como todas as coisas foram criadas, compreendendo o homem, são sagrados, santos e justos, e com justiça todas se deveriam manter no primeiro ato como foram criadas.
Só o homem não soube manter a grande honra de como foi criado por Deus, mas lhe custou demasiado caro, e por isso sobre ele choveram todos os males. Assim como o sol, se ele perdesse toda a sua luz, ele não iria ser mais sol. Assim como a criatura, né, que se retirou da divina vontade, ela perdeu os direitos do modo como ela foi criada. Ela não tem mais direito, então por isso que a gente fala que ela rouba de Deus, porque ela não tem mais direito. É como uma pessoa que está infringindo a lei, né? Ela não pode fazer aquilo, mas ela faz, porque ela quer fazer, mesmo sabendo que é proibido, né? Então, ela está infringindo os direitos de viver, né? Ela está vivendo, respirando, né? E tendo saúde, e tendo casa, e tendo trabalho, e tendo família, e tendo tudo que ela tem, por mais simples que seja, mas é porque Deus está permitindo pela bondade dele, mas ela não tinha direito, porque ela não quer viver do modo como ela foi criada para ser, né, vivendo na divina vontade, né, vivendo nessa união com Deus, que é o que faz o bem ser realizado na Terra, porque nós, né, sem Deus, nós não fazemos nada de bem, só o mal. Então a criatura vivendo tudo que ela faz, vivendo fora da divina vontade, tudo que ela faz é mal, né? Porque se não é bem, é mal. Então Deus não tem os olhos fixos em quem não vive na divina vontade, porque Jesus não está vivendo dentro dela, não está vivendo do modo como ela foi criada. Ele não olha para a criatura da mesma forma que ele olha para quem vive na divina vontade, porque é Jesus que está ali vivendo dentro de quem vive na divina vontade. E ele vai olhar para o filho dele amado, né? Ele não vai olhar para aqueles que estão, né, fora do direito, que estão vivendo fora da lei de Deus, né? Que estão em desobediência, né? Porque o ato de Adão foi desobediência. Se retirou da vontade de Deus porque não queria viver sob as ordens de Deus, que a ordem de Deus é para nos ordenar para que nós façamos o bem, né? Que Ele faça o bem através de nós, né? O próprio Jesus faça o bem através de nós. Mas quem não tem Jesus vivendo dentro de si, principalmente na divina vontade, só faz o mal. Então Deus não olha para a criatura. Por mais intenção que ela tenha de fazer o bem, ela está fazendo com a própria vontade, do modo dela, não no modo de Deus, né? É como um pai que pede um mesmo favor para dois filhos. Um vai e faz de acordo com o que o pai ensinou, do que o pai orientou, faz a vontade do pai. O outro vai e faz do jeito dele, porque ele acha que o jeito dele que é o melhor. O pai está errado, o pai não sabe, porque o pai é velho, o pai não sabe das coisas, é ele que sabe. Então ele vai e faz do jeito dele. E aí quem que o pai vai olhar e vai gostar mais do que fez, né? Do trabalho, do resultado, né? Não do filho, mas do resultado do trabalho, né? Do fruto que produziu aquele trabalho que ele realizou. É o filho que fez o que o pai pediu, porque o pai tem mais sabedoria, tem conhecimento, e o pai está ensinando o filho quando ele pede aquilo, ele está ensinando o filho como fazer o certo. E o filho quer fazer do jeito dele porque ele acha que ele está certo, então ele está em desobediência. Ele não está aprendendo, ele está, muito pelo contrário, né? Está dizendo que o pai não sabe o que faz, quem sabe é ele. Então, quem vive fora da divina vontade é esse filho que acha que é ele que sabe, o pai não sabe de nada. Deus não sabe de nada, quem sabe é ele, né? Ele que tem o conhecimento de todas as coisas, né? É a criatura, né? Que vive fora da vontade de Deus. Não faz sentido isso. Então, é lendo o livro do céu que a gente compreende essa verdade. E aí não tem mais nada nesse mundo que alguém possa nos dizer que vá é, mudar a nossa visão e a gente queira olhar de novo para
para nossa vida que a gente vivia antes como esse filho que está em desobediência, fazendo do jeito dele. A gente sabe agora que a gente tem que fazer do jeito do Pai, porque é Ele que sabe de tudo, Ele que tem todo o conhecimento, é Ele que tem vivência, que tem experiência, né? Que, né, no caso do Pai humano, mas o Pai divino muito mais, né? Não tem nem o que falar. Então, só o homem não soube manter a grande honra de como foi criado por Deus, mas lhe custou demasiado caro, né? Depois de Adão, né, o homem passou a viver uma vida de sofrimento, né? Sofrimento para obter as coisas, né? Aprendendo sozinho, porque era para Deus ensinar o homem a fazer tudo, todas as coisas, né? Ele estava conectado com Deus, e Deus ia colocar na mente dele, né, o modo certo, o modo perfeito, e o homem ia fazer só o bem, mas ele não quis, né? Ele quis fazer do seu jeito e tá dando no que tá dando, né? Todo mundo tá vendo o resultado, né? Os males que, né, que estão chovendo sobre toda a humanidade que está em desobediência, que continua querendo viver da sua própria vontade. Agora, minha filha, quem vive em minha divina vontade possui os direitos de sua criação e por isso vive mais que sol na unidade de seu Criador. Ela é a reprodutora dos efeitos da unidade divina. Nesta unidade, recolhe tudo, abraça todos, esquenta todos, e com o sopro da unidade divina produz todos os efeitos que há no reino da graça nos corações das criaturas. Agora Jesus vem falar de quem vive na divina vontade, que possui os direitos da sua criação, e por isso vive mais do que sol. Então a criatura que possui os direitos, né, que Deus deu ao criar a criatura, ela vive como um sol iluminando a todos, porque os efeitos dos atos de quem vive na divina vontade vão alcançar a todos, não só universalmente, mas presente, passado, futuro, almas do purgatório, os bem-aventurados do céu, os anjos, todos vão receber os efeitos, né? Como o efeito do raio do sol que atinge a todos, né? A criatura vai receber, né? Todos irão receber esses efeitos nos corações das criaturas, né? Tá dizendo aqui. Então, o coração de quem estiver, né, desejoso por conhecer a Deus, desejoso por, né, se aproximar de Deus. Então, esses corações serão alcançados por esses raios, né, deste sol divino que é a divina vontade. Mas quanto mais que o sol se diverte ao tocar tudo com seus toques da santidade, virtude, amor, doçura divina, gostaria de encerrar a todos na unidade de seu Criador, mas enquanto quer dar tudo, ciumenta se conserva os direitos de sua criação. Isto é a vontade de seu Criador como seu primeiro ato e princípio de sua criação, e diz a todos: eu não posso descer de dentro do Fiat Divino, nem quero perder, nem sequer uma gota dele. Perderia meus direitos, o que não quero fazer. Mas sim, subam todos, e uma será a vontade de todos. Assim faremos vida comum. Mas até que estejais no baixo da vontade humana, como o sol vos darei os efeitos da vontade divina, mas sua vida será sempre minha, implorando e esperando por todos na vontade do nosso Criador. Quem vive em minha divina vontade é o verdadeiro sol, do qual aparentemente não se vê outra coisa que luz, e não se sente mais que calor, mas dentro daquela luz e calor, quantos bens não há, quantos efeitos! Dentro daquela luz e calor está encerrada a vida e os bens da terra. Assim, quem vive em meu Fiat divino aparentemente se vê criatura, mas dentro há uma vontade divina que sustenta tudo, céu e terra, e que não quer ter ociosa aquela que possui tanto bem. A divina vontade, né, sendo
mais do que sol, ela se diverte ao tocar tudo, e com esses toques ela dá santidade, ela dá virtude, dá amor, dá doçura divina, e gostaria de encerrar a todos na unidade do seu Criador. Mas ela não pode, né? Ela não pode dar tudo porque a criatura não quer receber. Mas enquanto ela quer dar tudo, ela ciumenta-se conserva os direitos de sua criação. Ela se conserva, né, na vontade do seu Criador. Quer dizer, esse conservar os direitos de sua criação, quer dizer, o sol, né, ele vive na divina vontade. Então, ele não pode sair daquele posto. Então, ele tem que se conservar no direito da criação dele, né? Então, é assim, é a divina vontade, né? É quem vive na divina vontade. Ela não pode forçar, né? Ela não pode forçar as outras pessoas a viverem na divina vontade. Ela quer abraçar a todos, mas ela tem que conservar o direito, né, de como ela foi criada. Cada um, né, tem o seu livre-arbítrio, né? Assim que eu entendo, né, que a criatura ela precisa buscar a Deus de verdade por sua própria vontade, assim. Ela precisa desejar viver essa santidade divina, né? Ela não pode ter o desejo de viver na vontade divina por interesse próprio, né? Ela estaria perdendo o direito, né, pela qual ela foi criada. Ela estaria fora da lei, né? Porque quem vive na divina vontade vive para ser um canal, né? Ser um instrumento de Deus para ele, através da criatura, ele mesmo realizar tudo o que ele quer realizar no mundo, né? Sobre todos, né? Ele fazendo os atos, e esses atos, né, como raios do sol, alcançando as criaturas. Como essa frase aqui, eu não posso descer de dentro do Fiat Divino, nem quero perder nem sequer uma gota dele. Perderia meus direitos, o que não quero fazer. Mas sim subam todos a uma, subam todos, e uma será a vontade de todos. Assim faremos vida comum, mas até que estejais no baixo da vontade humana, como o sol vos darei os efeitos da vontade divina. Então, nós, como o sol, né, nós não podemos descer até a criatura assim para levar esse dom. Nós temos que esperar, é isso que eu estou entendendo, que a criatura deseja, né, deseja viver também, né, que ela suba, porque é algo sobrenatural, é algo do céu, está acima. Então é necessário que a criatura deseje subir. Se a gente querer impor, a gente vai estar descendo, a gente vai estar voltando para nossa vontade humana, porque a santidade das virtudes, ela, às vezes, ela força uma criatura, né, a uma mudança de vida que ela, às vezes, ainda não está preparada. Então, ela, além de rejeitar, ela também pode criar raiva, ela pode ficar decepcionada e não mais buscar a Deus, porque é uma forma imposta no momento em que ela não está ainda preparada, não está ainda, né, desejosa de viver aquilo, né, de fazer essa conversão, né? Então, os filhos da divina vontade são aqueles que ficam no escondimento, né, que vão fazer acontecer tudo isso através dos atos, mas a gente não toma nem conhecimento, na maioria das vezes, do que Jesus está produzindo através de nós, né? Nós vemos o bem acontecer aqui na Terra, nós estamos vendo, né, vários vídeos que são colocados lá no grupo, né, de orvalho benéfico, né, de graças que estão sendo derramadas, de pessoas que estão
enxergando mais a realidade, né, de uma vida sem Deus. Então isso é o orvalho benéfico que está sendo derramado, é fruto, né, dos atos, é o sol que está alcançando, o sol divino que está alcançando essas pessoas, né? Mas nós não sabemos, né, o que ele vai produzir, né? Deus é quem sabe. Talvez no céu saberemos. E Jesus diz aqui, né? Sua vida será sempre minha, implorando e esperando por todos na vontade do nosso Criador. Então, mesmo que a criatura não deseje viver na divina vontade, que ela ainda queira viver na vontade humana dela, mas se ela buscar a Deus, se ela conseguir olhar para Deus, porque a vida da criatura vai ser sempre dele. Ele sempre vai estar, né, fazendo de tudo para que essa criatura o conheça, o ame, né, e queira ter uma vida com ele, mesmo que seja na santidade das virtudes, né, que ela vá para o purgatório, que ela passe pela purificação lá e conheça a divina vontade lá no purgatório, né, ou talvez lá no céu, mas ela vai para Deus, né, as almas são dele, ele quer todas as almas e ele, né, usa dos filhos da divina vontade para, né, obter esse resultado de forma assim que ninguém veja, que ninguém saiba, né, de uma forma assim sobrenatural e, e sem causar escândalo e sem também a pessoa ser vista, ser reconhecida, ser, né, se achar alguma coisa, se achar importante, se achar que é uma pessoa que converte muitos, né? A gente nem fica sabendo, né? Isso é a coisa mais maravilhosa que há de viver na divina vontade, é não saber de nada, né? É ficar no nada, né? Só ser uma veste para Jesus. A vida de quem vive na divina vontade será sempre dele, né? Jamais sairemos dessa vida na divina vontade e e estaremos sempre, né, junto com Jesus, implorando e esperando por todos na vontade divina, para que todos alcancem, né, o desejo de viver na vontade divina. Quem vive em minha divina vontade é o verdadeiro sol, do qual aparentemente não se vê outra coisa que luz, e não se sente mais que calor, mas dentro daquela luz e calor, quantos bens não há, quantos efeitos. Quem olha para o sol não vê nada mais do que luz, né? Nem os efeitos as pessoas veem assim, né? De uma forma de estar assim, olhar e falar assim, nossa, essa planta cresceu porque o sol ele fez com que a semente germinasse. Então, quando a pessoa pensa em sol, ela pensa em luz e calor, né? Ela não pensa em, em, né, em tudo que o sol produz, que eu não sei nem descrever, né? Tudo é a vida, né? A vida de todos, né? Sem o sol não haveria vida, haveria escuridão, né? Não haveria nada, as plantas não cresceriam, né? Não teria de onde tirar os alimentos, né? Porque se as árvores não crescem, se não produz arroz, não produz feijão, não produz, né? Os bichos também, os animais também não vivem, não tem carne, então, né? Não teria vida. Então, o sol, ele é vida. Então, quando a pessoa olha para o sol, ela só pensa no calor e na luz, né? E muitos até reclamam, né? Do calor, né? E fogem dele, né? Mas dentro dessa luz e desse calor, né? Quantos bens não há? É a mesma coisa com os efeitos dos atos feitos na divina vontade, né? Quantos efeitos, né? Quantos bens não produz, né? Nós nunca saberemos, né? A gente sabe que são muitos, né? Mas não sabemos quais, né? E isso, como eu disse, né? É muito bom, né? É muito bom a gente não saber de nada, né? A gente saber que nós somos um nada e que é Deus, né? Que produz tudo
em Jesus que vive em nós, né? Ele que está produzindo tudo isso. Dentro dessa luz, né, da divina vontade, está encerrada a vida e os bens da terra. E nós, né, compreendemos que a luz, né, quando nós falamos de luz aqui, nós estamos falando de conhecimento, né? Então, a nossa vida, ela agora, ela tem sentido por causa desse conhecimento. Então, essa luz e esse calor desse sol divino, né? Esse calor é o amor, né? O amor que nós aprendemos, é o amor verdadeiro, né? O amor pelas almas, o amor, né? Tudo, né? Em tudo está o amor. O amor é a base de tudo. O amor é o que dá sentido a tudo, é o que faz tudo acontecer, né? E a luz, que é o conhecimento de Deus. Então, nós vivemos aqui na Terra para conhecer, amar e servir a Deus. Esse é o verdadeiro sentido, né? E esse é a verdadeira luz e calor e vida que produz o sol da divina vontade. Assim que quem vive em meu fiat divino, aparentemente se vê criatura, mas dentro é uma vontade divina que sustenta tudo, céu e terra, e que não quer ter ociosa aquela que possui tanto bem. Como eu disse, né, quem vive na divina vontade, ele não aparece, né? Quem olha para quem vive na divina vontade, né, como por exemplo, eu estou aqui com uma outra família que eles são do grupo de oração, né? E ainda bem que ela não me perguntou por que eu não estou mais indo no grupo de oração, né? Mas eles vivem, né, de uma forma que as coisas que ela diz não faz sentido nenhum para quem vive, né, numa união com Deus, né? O medo que ela tem de tudo, ela tem medo de entrar no mar, ela tem medo de bicho, ela tem medo que a filha dela se afogue. A filha dela tem, sei lá, uns 25 anos, não sei muito bem, mais de 22 anos. E, e ela não deixa a filha dela ficar nem na beira da praia com medo que a filha dela se afogue. Ela fica em cima da filha. E aí, quando a gente fala para ela, né, quando eu falo para ela que ela precisa confiar em Deus, que não vai acontecer nada, porque ali não tem perigo. E além do mais, ela estava com uma outra menina, o pai dela também estava mais pro fundo da água, meu marido, meus filhos, né, estavam todos ali, não muito perto, mas estavam por ali, se acontecer alguma coisa, né, porque a filha dela tem de vez em quando, uma vez por ano, uma leve tontura que ela diz que é epilepsia, que já desmaiou, mas pouquíssimas vezes. Então ela tem um excesso de cuidado com a filha e a filha não consegue respirar, né? E aí a gente vê, né? Aí outra coisa que aconteceu, outra situação, né? Ontem, quando nós estávamos saindo para ir para a praia, ela, o marido dela tinha trancado a porta já e a gente já estava todo no elevador para descer. Aí ela estava com o dinheiro na mão, falou: ah, guarda esse dinheiro lá. Aí o marido dela voltou para guardar o dinheiro e nós descemos. E aí a chave ficou na porta, né? E ninguém percebeu. Aí deu uma confusão por causa disso, que, né, a filha dela queria ir para o apartamento e não achava a chave. A gente achava que estava com um, estava com o outro, e ficamos todo mundo pensando onde estava a chave. E aí eu falei assim: ah, deixa lá, não tem problema não. Quando a gente for embora, a gente vê. Né? Deve estar lá na porta, porque se não tá com ninguém, ninguém perdeu, então tá lá na porta, esqueceu na porta, acontece mesmo. E ela, não, que alguém pode entrar lá, Mas eu falei assim: ó, de 20 apartamentos em cada prédio, tem 3 prédios aqui, eles iam entrar bem no nosso. Ela falou: ah, mas isso não é impossível, pode acontecer. Eu falei assim: ah, eu não me preocupo com isso não, eu confio em Deus, né? Eu sei que, e se acontecer também, né, foi vontade de Deus. Ela, ah, mas não sei o quê, porque a gente tem que ter responsabilidade, tem que se preocupar, e ficava falando, e medo, vive de medo, tudo é medo. Aí a gente fica assim, numa situação que a gente, por mais que a gente fale que a gente tem que confiar em Deus, a pessoa não quer, não compreende o que é confiar em Deus. Eu não entendo.
não sei, que eu mesmo antes de viver na divina vontade, eu já confiava em Deus, né? Agora então, né, tudo está nas mãos dele, né? Se aconteceu, né, era porque tinha uma razão para acontecer, né? Para eu falar para ela, né, da confiança em Deus, talvez, mas não adianta, porque a pessoa é muito cabeça fechada. E aí ela fez o marido dela, que estava se divertindo lá na praia, voltar no apartamento para, que não é muito longe, né, para poder ver se a chave estava na porta, enquanto e procurar a filha, que a filha não estava junto com a gente. Ela fica desesperada de que a filha não está por perto. E por quê? Não confia em Deus, né? Aí dói tanto no coração, mas dói tanto. A gente queria tanto que as pessoas confiassem em Deus, né? Porque não tem paz quem não confia em Deus. Vive nessa perturbação, nesse sofrimento, porque acha que as coisas vão acontecer, porque depende da gente, é, né, tomar cuidado para o ladrão não entrar no apartamento. Se o ladrão quiser entrar, ele entra junto com a gente. Ele entra, espera a gente entrar e entra junto. E assalta. Não tem como evitar essas coisas hoje em dia, né? Só confiando em Deus, né? E é muito seguro aqui, né? É um lugar muito bom, muito tranquilo. É numa rua sem saída, no final da praia, né? Não tem muito movimento aqui. É muito bom o lugar. E não tem risco de violência aqui, né? Não é um lugar, assim, periferia, onde tem muita, né? Não tem alguma, né? Uma comunidade perto, alguma coisa assim, não. Mesmo assim, né? Confiar em Deus totalmente. Eu não tenho essa preocupação. Falei para ela, não me preocupo com nada. Eu falei, eu confio tudo em Deus, então, tudo tá na vontade dele. Mas ela não consegue compreender isso. Ela que já é serva lá no grupo de oração. Mas, né? A gente espera, né? A gente deseja, a gente quer muito, né, que todos sejam alcançados por esses raios do sol divino, da divina vontade, para que as pessoas aprendam a viver, né, nessa vida com Deus, né, na confiança em Deus, na entrega total, né, de viver assim totalmente entregue nas mãos dele, assim, para que ele conduza tudo. É maravilhoso viver assim. E a gente não quer ficar ocioso, a gente não quer ficar sem fazer um ato, né, da divina vontade, como a meditação. Eu achei que eu não ia conseguir fazer, né, por estar, né, viajando, mas Deus providenciou, né, um momento todos os dias para eu ter um momento só, né? Agora tá todo mundo na praia. Eu não quis ir porque esse horário eu não gosto de pegar sol, me queimar muito, que eu volto a trabalhar segunda-feira, né? Não vou mesmo, não tenho que ficar me exibindo corpo queimado, que corpo bronzeado. Eu só quero mesmo descansar aqui, curtir, né, a piscina, curtir a praia, né? A gente tá aproveitando muito, tá sendo muito bom, né? E aí foi todo mundo pra praia, só tá meu filho mais velho aqui, que também tá muito cansado e tá, hoje não vai abusar porque ele vai participar de um retiro no sábado, então hoje ele vai ficar tomando mais cuidado, porque senão para participar do retiro vai ser difícil se ele estiver muito queimado, muito cansado, né? Então ele tá aqui agora lá fritando um pão com ovo para ele comer, porque o almoço vai demorar até todo mundo voltar, né? E eu tô aqui, né? Jesus providenciou esse momento para eu estar aqui, porque eu não quero deixar ocioso, né? Esse esse ato, né? De estar aqui, né? É, recebendo essa luz, né? De conhecimento desse sol divino que é a divina vontade. Amém, Fiat.